O Donald Trump tá querendo construir um muro entre o México e os Estados Unidos e ele tá querendo que o México pague a conta. Vamos conversar sobre isso aqui, porque o que vai acontecer com o México no fim das contas? O muro vai custar entre 10 e 30 bilhões e supostamente é para baixar criminalidade, imigração ilegal e tráfico de drogas, sendo que daria para resolver isso de outros jeitos, economizando muito mais dinheiro, mas enfim, depois a gente conversa disso. O ponto é, ele quer colocar o muro lá, ele quer que o México pague. O México falou: você tá zoando, né, amigo? E o Trump falou: não, então... Ele está propondo bem ao Trumpês. O Trumpês é o idioma que faz umas promessas assim meio genéricas, que diz que ele vai cortar regulamentações. Quais, quanto, quando, onde, como, quanto vai custar. Não sei, mas a gente vai cortar e daí sai alguma coisa depois. Então, a gente pode colocar uma tarifa de importação nos bens deles e daí o México vai pagar. O que é uma interpretação de economia assim bem freestyle e bem... curiosa, interessante, assim, inovadora, uma interpretação inovadora de economia, porque o que vai acontecer? No fim das contas, os americanos vão pagar essa conta. É isso que vai acontecer, porque o governo americano pode pagar e mandar o boleto pro México. O México vai mandar o boleto de volta com uma carinha feliz, tipo, vai se ferrar, escrito assim, bem bonitinho. E seria mais racional pro México simplesmente pagar essa conta? Sim. Porque basicamente o que o Trump tá fazendo é uma chantagem gigantesca. A situação é, o PIB do México é mais ou menos 1.200 bilhões de dólares por ano, 1 trilhão e 200, mas 1.200 pra você fazer a conta, e eles exportam para os Estados Unidos entre 250 e 300 bilhões de dólares de coisas por ano. Então, assim, se o Trump falar, bom, então vocês não vão fazer isso, então a gente vai fechar a fronteira, a gente não vai mais deixar bens mexicanos entrarem nos Estados Unidos, o que o Trump tá dizendo basicamente é: ou você paga 10 bilhões, ou 20, ou 30 pelo meu muro, ou eu absolutamente detono completamente a economia do seu país. Eu apago 20% do seu PIB assim, ó. Sumiu. Sumiu. Imagina assim, a crise brasileira foi alguma coisa entre 5 e 10% do PIB que sumiu. Imagina o Trump virar pro México e falar: 20% do seu PIB acabou de sumir. Tipo, tcharam, abracadabra. Isso é só direto. Isso é só direto, ok? E depois você tem todos os empregos indiretos que sugere, etc. Então, é uma chantagem. Vamos ser claros. Ele tá fazendo um bullying internacional. Pague isso, que é uma coisa que eu quero fazer para o meu país, ou eu absolutamente cagarei eternamente a economia do seu país e vou jogar vocês numa pobreza, numa crise econômica, que vai dar uma crise política. O sistema político de vocês vai capotar totalmente e provavelmente vai ter uma ascensão das gangues criminosas, que são verdadeiros estados, dentro do México. Eles podem tentar tomar o poder e provavelmente vocês vão ter uma onda de criminalidade gigantesca e talvez mortes junto com isso. Então, assim, paga 10 bilhões. É uma máfia. O Trump tá sendo basicamente um mafioso. É a mesma coisa que acontece quando a máfia chega no seu estabelecimento e pergunta se você tem seguro de incêndio e se você gostaria de comprar o seguro de incêndio da máfia. Ou quando o governo chega na sua casa e cobra impostos. Mas enfim, você nunca concordou com isso, certo? Mas o Trump tá basicamente cobrando o imposto do México. Eu fiz essa obra pra você. Ah, eu não quero. Tô aqui a conta. Eu não quero pagar. Então morra, basicamente é isso que o Trump tá dizendo. O Trump está agindo como um Estado. Aí eu chamo ele de fascista, a galera fala: nossa, Rafael, como você é exagerado. Enfim. Se o México não pagar, o Trump vai impor sanções econômicas. Uma tarifa de 20%, você pode falar, mas daí a tarifa vai ser paga pelas empresas do México, e daí o México se ferrou. E você está pensando como um socialista, que não entende que impostos são repassados. O imposto vai ser repassado para o produto que é exportado para os Estados Unidos. Então, consumidores americanos vão comprar um produto mais caro, ou o produto não vai ser mais exportado porque agora ele é caro demais, então eles vão ter que comprar um produto 10% mais caro, feito em outro país, ou não vai ter outro produto, eles vão ter que comprar um produto de menor qualidade pelo mesmo preço. Então, de um jeito ou de outro, alguém toma na bunda. Esse é o jeito feio de falar que não existe almoço grátis. Todas as ações têm consequências econômicas. O povo americano vai pagar. O México vai se ferrar. Sim, eu não tô falando que o México vai ficar lindo e maravilhoso. Não vai. O México vai se ferrar lindamente, muito mais que a população americana. Mas a população americana será profundamente prejudicada por isso aí, porque quando você perde a importação de entre 250 e 300 bilhões pro seu país, é meio complicado. Ah, mas Rafael, daí as empresas vão se mudar pros Estados Unidos, onde é mais caro. Onde você tem leis de salário mínimo gigantescas e os caras ainda querem dobrar ela. Em alguns estados o salário mínimo é 7 e pouquinho por hora, eles querem ir pra 15.
Ou seja, não, basicamente o que a gente quer é destruir a nossa economia, é isso que a gente quer, entendeu? As empresas vão ter que ir para os Estados Unidos, mas vai gerar emprego lá, tá? Vai gerar um emprego lá e o custo de vida de todo mundo vai subir. Então um pequeno grupo será beneficiado aos custos de uma enorme maioria, que é o que o socialismo defende, certo? Essa é a consequência de protecionismo. Isso é a consequência do que o Trump está defendendo com protecionismo. Então ele vai colocar a tarifa de 20% de importação. Americanos vão pagar, o México vai se fuder lindamente, vai ser troço fantástico lá. E como consequência dessa crise econômica, que bateria no México se ele fizesse isso, você teria aumento de criminalidade, maior fuga, maior imigração ilegal para dentro dos Estados Unidos, porque agora o país está mais pobre, então mais gente irá imigrar. Porque quando uma empresa sai dos Estados Unidos e vai pro México, o que ela tá fazendo é dando emprego pra alguém no México que não vai precisar fugir pros Estados Unidos para ganhar dinheiro de graça lá do pagador de impostos. Então você tem umas consequências aí. Você vai ter mais gente tentando emigrar ilegalmente pros Estados Unidos, e adivinha, eles vão dar um jeito. Eles vão dar algum jeito de imigrar ilegalmente. Você vai ter grupos de democratas, de socialistas, cavando o túnel por baixo para trazer eleitor, quer dizer, mexicano, para votar para eles. Eles vão fazer isso, cara. Onde o governo põe um muro, literalmente no caso, alguém chega com a escada, meu filho. O muro de Berlim não funcionava. Não adianta. Okay? Você vai ter mais criminalidade no México, que vai espirrar para os Estados Unidos. Você vai ter mais imigração ilegal. E você vai ter mais tráfico de drogas. E esse muro vai ser bem testado. É bom que ele não tenha um furo, ok? E é claro que ele não vai funcionar. É óbvio que ele não vai funcionar. Vai ter o custo de manutenção dele, o custo de monitoramento dele. Vai dar um prejuízo isso aí. E você fala, Rafael, como é que poderia então resolver essa ideia de outra forma? Bom, o problema é a imigração ilegal, né? Acaba com o welfare. Deu uma solução conservadora, supostamente. Acaba com o welfare. Por que os imigrantes estão indo para os Estados Unidos? 2 motivos. Emprego e welfare. Bem-estar social, dinheiro de graça, bolsa. Food stamps, auxílio aluguel, auxílio não sei o quê, um monte de auxíliozinho. Que daí os caras podem ficar lá nos Estados Unidos e viver na vida inteira sem trabalhar um dia da vida deles. Cancela isso. Aí, o que acontece? Toda essa galera que quer dinheiro de graça, não vai vir. Quem que vai vir? Quem quer trabalho. Você fala, eles vão roubar meu emprego. Não. Se você tirar uma lei de salário mínimo. Porque uma lei de salário mínimo diz, o salário mínimo é $7 por hora. Você produz $7 por hora? Não, então é um crime contratar você. É ilegal, porque você não dá lucro. Então você ficará, por lei, por mandato governamental, para proteger você da sua própria imbecilidade, desempregado para toda a eternidade, porque o governo quer proteger você. Ok? Essa é a lei do salário mínimo. Então se você tira ela, vai vir um mexicano que está disposto a trabalhar por $4. Emprego de 7. Pode baixar os salários um pouquinho. Sim, pode baixar os salários um pouquinho para as pessoas. Sim, é claro, é óbvio. Só que o padrão de vida de todo mundo vai melhorar porque agora o custo de vida baixou. Você tem mão de obra mais barata, você produz coisas mais baratas. Eles estão nos Estados Unidos trabalhando, pagando imposto, que é roubo, mas enfim. Estão pagando imposto, estão gerando emprego, a empresa tá lá, muito bonito. E toda a galera que é vagabunda vai ficar do outro lado da fronteira porque não tem dinheiro de graça nos Estados Unidos mais. Resolvido. E tráfico de drogas. Tá mais do que provado pelos estados que legalizaram a maconha. Se legaliza isso, você absolutamente caga o cartel mexicano que tava levando maconha e outras drogas. Porque agora tem maconha americana, de qualidade melhor, produzida por americanos. Pode ser produzida por imigrantes mexicanos também, não tem problema, eles podem ter experiência. Você tem maconha de maior qualidade, menor preço lá dentro dos Estados Unidos, não precisa mais importar maconha ilegalmente do México. Bom, então você tem menos traficante, você tem menos criminalidade, você tem menos gente na fronteira, você tem menos coiote, Então é só fazer isso, mas não, é melhor pôr um muro, né? Aí eu chamo o Trump de fascista, e a galera fala, nossa, Rafael, como você tá exagerando. Aí tem a criminalidade. Bom, é simples. As cidades com maior criminalidade da fronteira tendem a ser democratas. Que daí vai o bando de imigrante ilegal lá, eles fraudam a votação de um jeito, os imigrantes ilegais votam, os democratas são eleitos e democrata, porque socialista vai lá e bane arma. Cancela o desarmamento. Até porque isso é legal, isso é inconstitucional, você desarmar a população. Mas né, dane-se a Constituição, você tem que entender que dentro de um país a Constituição é meramente um documento opcional.
Qualquer um que acompanhe as decisões do Barroso aqui do nosso STF vai entender rapidamente que o documento que a Constituição é, na melhor das hipóteses, um documento de consulta opcional, dependendo do seu humor no dia, se você quer obedecer ele ou não. Mas isso rearma a população. Pronto, você já tem uma baixa de criminalidade nas cidades aí. Mas não. Trump vai pro protecionismo, pro bullying internacional, pro muro, pra ideia de que o governo consegue pensar um jeito de criar uma estrutura econômica, criar alguma coisa, e daí o governo vai muito sabiamente resolver o problema. Via planejamento central, via intervencionismo, via um grande líder, inteligente e com uma visão além do olhar, que vai então saber como melhorar a nação. Aí eu digo que o Trump é fascista e todo mundo fica... Nossa, Rafael, como você é exagerado. Ah, por favor. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.